A paz do Senhor. Meu nome é pastor Marco Antônio, sou da Assembleia de Deus Casa de Oração, no bairro de Santíssimo, no Rio de Janeiro, no Brasil. E nós servimos ao Senhor aqui na nossa igreja há 23 anos. E nessa manhã achei por bem um propósito no coração transmitir uma palavra de fé para vocês, meu amigo, que estão assistindo nessa manhã de domingo esse vídeo, ou na hora em que você ligou o seu computador e acessando então o YouTube, você se interessou em procurar uma mensagem e saiu essa mensagem para você. Quero dizer que, meus amados amigos, irmãos, você também, ainda que não serve ao Senhor, que está para acontecer a qualquer momento um episódio que jamais será esquecido. Episódio esse que é a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o meu Senhor Jesus, ele está para vir a qualquer momento, como um ladrão de noite, a hora em que ninguém sabe, para arrebatar a sua igreja. E a mensagem que eu gostaria de deixar como base texto para nós se encontra no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, um livro histórico que narra o surgimento da igreja. E tudo deu início dessa seguinte forma: depois que Jesus havia ressuscitado dos mortos, ele então aparece no espaço de 40 dias aos seus discípulos. E no último dia, ele reúne os seus discípulos num monte e ali começa a passar as últimas instruções. Diz a Bíblia Sagrada que enquanto Jesus falava com os discípulos, ele foi subindo, até ser ocultado pelas nuvens. Então, vamos fazer a meditação no capítulo 1, que fala sobre a introdução à ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, diz Lucas a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, ou glória, os quais lhes disseram: varões Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste. Que coisa maravilhosa! Jesus, enquanto passava instruções acerca da necessidade de eles permanecerem em Jerusalém,
a fim de que descesse sobre eles a virtude do Espírito Santo. E ali, conversando com os discípulos que atentos estavam, começou a ser elevado aos céus. E de repente, quando eles ainda estavam ali atônitos com aquela visão maravilhosa, 2 varões vestidos de branco disseram: por que estás olhando para o céu, varões galileus? Esse Jesus que dentre vós vocês viram subindo para o céu, é ele mesmo. Ele vai voltar da mesma forma como vocês estão vendo ele. Há uma promessa de que Jesus vai voltar. E muitas pessoas parece que já perderam essa esperança, perderam a noção da realidade. O próprio Jesus, quando ainda em vida, no capítulo 14, e no versículo 6 do Evangelho de João, ele diz que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você olhar no versículo 1, o porquê que ele está dizendo isso, isso foi devido a uma pergunta de um dos seus discípulos, o qual não estava entendendo o porquê que Jesus estava falando sobre a necessidade de entrarmos por esse caminho. No verso 1 do mesmo João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. E ele prossegue: se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas se eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o próprio Senhor Jesus nos deu garantia de que para onde ele foi, nós também iremos. E a Bíblia Sagrada em todo o tempo diz que Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. E essa vinda do Senhor, chamada parousia, presença, ela se dará em 2 formas. Será como o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que no alarido, no soar da trombeta, ele vai vir sobre as nuvens. Mas para quê? Para os que perseveraram, para os que estiveram firmes na fé, para os que venceram a tribulação, serão arrebatados. E esse corpo que é perecível, diz a Bíblia, se transformará num corpo imperecível. Esse corpo que é mortal se revestirá de uma imortalidade. Promessa fiel, promessa verdadeira. E aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. Mas eu, você, que estamos vivos e que cremos no nome de Jesus, seremos arrebatados. Amado, não se entregue à decepção. Não se entregue à luta. Força nessa sua caminhada. Força mais um pouco esse teu coração a servir ao Senhor. Sabe por quê? Muito em breve ele vai vir sobre a nuvem como um ladrão, a hora em que eu e você não sabemos. Tanto é que no capítulo 24 de Mateus, ele diz que vai vir numa hora em que ninguém espera. Estará 2 no campo, um será levado, outro deixado. Estarão 2 no moinho, uma será levada e outra deixada. E eu quero te dizer uma coisa: assim tal como você vive, assim também será a vinda do Senhor. Será certa. Que essas poucas palavras possam te incentivar. E se você ainda não aceitou a Jesus, fuja enquanto é tempo. Enquanto ele ainda não voltou, você tem a oportunidade. Aceita Jesus como Salvador da sua vida. E que você possa dizer, como João disse lá no livro de Apocalipse, no último capítulo, ele diz: Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.